Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai resolver um problema envolvendo cônicas e retas, tá? Então o exemplo diz o seguinte: a reta y igual a ax mais 1 intersecta a elipse de equação geral x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 1 em apenas um único ponto. Determine o valor de 8a ao quadrado, tá? Geralmente quando tem esses problemas, determine k, determine m, no caso aqui determine 8a ao quadrado, assusta um pouco, tá? Mas, enfim, o problema é simples, tá? A gente vai tentar ver o que ele está perguntando e depois a gente com certeza vai conseguir chegar nesse valor que ele está pedindo, tá? O lance é que a gente entender o que ele quer dizer, né? Então, existe uma reta e existe uma elipse que elas têm um único ponto em comum. Ora, se elas têm um único ponto em comum, quando eu substituir a equação de uma na equação da outra, tá? Para ter só um ponto em comum, a gente vai ter que ter só uma solução da equação que a gente vai obter, tá? Então, tendo só uma solução da equação que a gente vai obter, a gente tem só um único ponto em comum. Então, esse valor de A aqui, ele pode mudar. Dependendo do valor desse A, elas podem ter nem um ponto em comum, um ponto em comum ou dois pontos em comum, essa reta e essa elipse, tá? No caso, então, a gente quer saber, poderia descobrir o valor de A mesmo, né? Mas, enfim, aqui ele está pedindo para saber o valor de 8A ao quadrado. Então, qual que é a sacada do exercício? Saber que se eu substituir uma equação na outra, a equação que eu vou obter só pode ter uma única solução, beleza? Então, é o que a gente vai fazer. Vamos pegar esse valor de y da reta aqui e substituir no lugar do y da equação da nossa elipse, tá? Então, aqui vai ficar assim, a equação da elipse era x ao quadrado mais 4y ao quadrado. No caso, no lugar do y, a gente vai colocar esse valor de y aqui, né? Que é a vezes x mais 1. Esse y era elevado ao quadrado igual a 1. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Bom, vamos desenvolver esse cara aqui. Vai ficar assim, x ao quadrado mais 4 que multiplica. Aqui vai ficar o quadrado primeiro, então vai ficar a ao quadrado x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo vai ficar 2ax mais o quadrado do segundo vai ficar mais 1, certo? Isso aqui igual a 1, beleza? Até poderia fazer assim, ao invés de colocar igual a 1, colocar assim, menos 1 igual a 0, né? Já passei 1 para a esquerda ali, para ter uma equação geralzinha aqui, tá? Aqui vamos distribuir esse 4 aqui, para ver o que acontece. Então, vai ficar assim, x elevado ao quadrado mais 4 a ao quadrado x ao quadrado mais 4 vezes 2, 8ax mais 4 vezes 1, 4 menos 1 igual a 0. Beleza, galera? Bom, vamos vir para o lado de cá. E esse aqui também parecendo que vai virar uma equação de segundo grau, tá? Só está faltando fazer uma organização aí. Então, aqui vamos fazer o seguinte. Esse x ao quadrado aqui, ó, que aparece para esse termo e para esse termo, eu vou tirar ele em evidência. Então, vai ficar assim. 1 mais 4a ao quadrado, 4a elevado ao quadrado, vezes x elevado ao quadrado. Olha o que eu fiz. Se eu distribuir esse x ao quadrado aqui, eu volto a ter essa expressão aqui, né? Veja que eu tirei o x ao quadrado em evidência, mas tirei ele para a direita, né? Então, ó, x ao quadrado vezes 1 fica esse x ao quadrado, e x ao quadrado vezes 4 ao quadrado fica esse cara aqui. Beleza? E aqui vai ficar, então, o nosso 8ax mais 8ax, e 4 menos 1 dá 3. Então, mais 3 igual a 0. Beleza? Isso aqui é uma equação de segundo grau, tá, galera? Presta atenção que a equação de segundo grau ela é uma coisa do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, né? Então, notem que a gente poderia considerar como tudo isso aqui como sendo um A para nós. Vou colocar maiúsculo aqui para não confundir com esse A aqui, né?
esse A minúsculo aqui é o A do nosso exercício. Então, se a gente tivesse uma coisa de tipo, se isso aqui fosse a gente considerar como sendo um A, né? Esse 8A como sendo um B, e esse 3 aqui como sendo um C, a gente teria uma coisa do tipo AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero, que é uma equação de segundo grau. Então, essa equação, galera, que a gente quer que tenha uma única solução. Por quê? Porque eu quero que a elipse e a reta tenham um único ponto em comum. Então, só pode ter uma solução essa equação. E quando uma equação de segundo grau tem só uma solução? Quando o discriminante, aquele delta lá, da Bhaskara lá, ele é igual a zero, né? Então, lembrem que se o delta ele é positivo, é maior do que zero, a equação de segundo grau tem duas soluções, né? Se o delta ele é negativo, ela não tem nenhuma solução. E se o delta é igual a zero, ela tem só uma solução, que é o que a gente quer aqui. Então, a gente vai pegar aquele nosso discriminante, aquele delta lá, vocês devem lembrar muito bem. O delta era uma coisa do tipo b elevado ao quadrado, deixa eu colocar maiúsculo aqui para ficar parecido com o que a gente está fazendo, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse cara aqui, esse discriminante, esse delta que eu quero que seja igual a zero, porque aí a minha equação vai ter só uma única solução, beleza? Então, vamos substituir aqui, né? Então, aqui vai ficar o seguinte, no lugar do nosso b ao quadrado, nós vamos colocar quem é b. B é 8a, então vai ficar assim, 8a elevado ao quadrado menos 4 que multiplica o a. O a é 1 mais 4a minúsculo ao quadrado, então vai ficar 1 mais 4a elevado ao quadrado vezes o c, que no caso o nosso c é 13, isso aqui tem que ser igual a zero, beleza? Vamos resolver isso aqui agora, então vai ficar 64a ao quadrado aqui, 64a elevado ao quadrado, menos, aqui galera, ó, menos 4 vezes 3 vai ficar menos 12, tá? Depois eu distribuo aqui com calma, então aqui vai ficar 1 mais 4a elevado ao quadrado igual a zero, né? Vamos distribuir o 12 ali, então vai ficar 64a elevado ao quadrado menos 12, menos 12 vezes 4 vai ficar menos 48a ao quadrado, isso aqui tem que ser igual a zero, beleza? E aqui vamos fazer uma substituição, ó, 64a ao quadrado menos 48a elevado ao quadrado vai ficar 16a ao quadrado, então aqui a gente vai ter 16 ao quadrado, e aqui eu vou fazer o seguinte, esse 12 que está negativo eu vou passar para lá positivo, isso aqui vai ficar igual a 12, certo galera? Então aqui a gente chegou a um ponto bem interessante. Caso eu quisesse descobrir o valor do A, para que essa reta tenha um único ponto em comum com a elipse, eu faria o seguinte, ia passar esse 16 para lá dividindo e depois extrair a raiz quadrada dos dois lados. Tá? Mas vejam bem, a sacada do exercício, ele quer que a gente saiba o valor de 8a elevado ao quadrado. Então aqui eu tenho que obter 8a ao quadrado. E para isso eu vou olhar para essa equação e vejo que para eu obter um 8a aqui, basta eu dividir desse lado aqui por 2, né? E se eu divido um lado da equação por 2, do outro lado eu também vou ter que dividir por 2, certo? E aí o que a gente vai obter? Que 8a elevado ao quadrado é igual a 6, certo? Que era o que o exercício queria saber, né? Qual o valor de 8a elevado ao quadrado, beleza? Espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!